Quando esta manhã começou, talvez o seu coração tenha despertado carregando inquietações que ninguém ao seu redor consegue perceber. Antes mesmo de seus pés tocarem o chão, pensamentos sobre compromissos, desafios, responsabilidades e incertezas já tentavam ocupar espaço dentro de você. Há dias em que amanhecemos fortes, confiantes, cheios de disposição. Em outros, porém, basta abrir os olhos para sentir o peso invisível de batalhas interiores que parecem maiores do que nossa própria capacidade. E é exatamente nesses momentos que existe um convite celestial esperando por você. Entregar cada minuto deste novo dia nas mãos do Senhor e descansar na certeza de que Ele está no controle de tudo. A palavra de Deus declara em Salmos 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Essa promessa não é apenas uma frase bonita para ser lida e esquecida. Ela é direção viva para quem deseja caminhar em paz, mesmo quando o cenário parece incerto. Entregar o caminho ao Senhor significa reconhecer que nem sempre teremos respostas imediatas, mas ainda assim podemos seguir confiando, porque existe um Deus soberano guiando nossos passos com amor e fidelidade. Talvez exista algo preocupando sua mente neste exato instante. Uma decisão importante a tomar, uma porta que ainda não se abriu, uma resposta que tarda em chegar, um problema dentro da família, uma enfermidade, uma dor silenciosa que você carrega sem dividir com ninguém. Deus conhece cada detalhe. Ele enxerga aquilo que você não consegue explicar em palavras. Antes mesmo de você transformar sua angústia em oração, o céu já conhece o clamor escondido dentro da sua alma. Ao iniciar esta manhã, escolha desacelerar o coração e lembrar que nenhum acontecimento deste dia surpreenderá o Senhor. Aquilo que para você é desconhecido, para Deus já está diante dos olhos dele. O Pai Eterno já contemplou esta terça, quarta, quinta ou qualquer dia em que esta oração alcançar sua vida. Ele viu as conversas que você terá, os lugares por onde passará, as notícias que chegarão, os desafios inesperados e até os livramentos invisíveis que impedirão males de se aproximarem. Quantas vezes tentamos carregar sozinhos pesos que nunca foram destinados aos nossos ombros? Quantas vezes nos desgastamos tentando controlar situações que dependem exclusivamente da intervenção divina? O cansaço espiritual nasce quando insistimos em sustentar aquilo que deveria estar depositado no altar de Deus. Há um descanso profundo reservado para aqueles que entendem que confiar no Senhor não é desistir, mas reconhecer que existe uma força maior conduzindo a jornada. Imagine começar este dia sem ansiedade, dominando seus pensamentos. Imagine caminhar pelas próximas horas sem o medo constante do que pode dar errado. Imagine enfrentar desafios com a serenidade de quem sabe que não está sozinho. Esse estado de paz não vem da ausência de problemas, nasce da presença de Deus habitando em nós. Quando colocamos nossa rotina nas mãos do Criador, deixamos de depender apenas da lógica humana e passamos a viver sob cuidado sobrenatural. Talvez ontem tenha sido difícil. Talvez você tenha encerrado a noite com lágrimas, frustrações ou sensação de impotência. Ainda assim, Deus permitiu que esta manhã chegasse. Isso significa que há continuidade, há propósito, há esperança renovada. Cada amanhecer traz consigo uma prova silenciosa da misericórdia divina. O Senhor não permitiu que você despertasse hoje por acaso. Existe graça disponível para sustentar sua caminhada. Respire fundo agora e pense: o que tem roubado sua tranquilidade? O que tem tirado seu sono? O que faz seu coração acelerar? Coloque diante de Deus, um a um, todos esses pesos. Não esconda nada. O Pai não se assusta com sua fragilidade. Ele não rejeita corações cansados. Ao contrário, Ele acolhe os que se aproximam com sinceridade.
Talvez você esteja cansado de tentar resolver uma situação repetidas vezes sem sucesso. Talvez esteja lutando em silêncio dentro da sua casa, no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos. Mesmo que ninguém perceba sua batalha, Deus percebe. Ele contempla lágrimas derramadas no secreto. Ele escuta orações feitas em pensamento. Ele recolhe gemidos que nem chegam a se transformar em palavras. Há uma diferença poderosa entre começar o dia guiado pelo medo e começar guiado pela fé. O medo paralisa, cria cenários imaginários, enfraquece decisões e esgota as emoções. A fé, ao contrário, fortalece, ilumina caminhos, sustenta em meio às tempestades e lembra que nenhuma circunstância é maior que o poder do Altíssimo. Quando você entrega este dia nas mãos de Deus, está declarando ao mundo espiritual que sua confiança não está nas circunstâncias, mas naquele que reina acima delas. Talvez hoje você enfrente portas fechadas, talvez surjam obstáculos inesperados, talvez pessoas decepcionem você. Ainda assim, nenhuma dessas situações será capaz de frustrar os planos do Senhor para a sua vida. Deus continua sendo Deus quando tudo parece dar certo, e continua sendo Deus quando nada faz sentido. A fidelidade dele não depende das circunstâncias ao seu redor. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, está escrito: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Que promessa extraordinária existe nessas palavras. O Senhor não apenas observa de longe, Ele fortalece, ajuda e sustenta. Há mãos divinas segurando você, mesmo quando suas forças parecem pequenas demais. Muitas vezes pedimos a Deus que mude o cenário, mas Ele primeiro deseja transformar nosso interior. Antes de alterar circunstâncias externas, o Senhor trabalha dentro do coração, removendo ansiedade, curando feridas, restaurando confiança e ensinando dependência. O milagre nem sempre começa fora, frequentemente nasce dentro da alma. Entregar seu dia ao Senhor significa também aceitar que nem tudo acontecerá conforme seus planos. Algumas respostas virão de maneira diferente daquilo que você imaginou. Certos caminhos serão fechados não como castigo, mas como proteção. Algumas demoras não representam abandono, e sim preparação. Deus enxerga aquilo que você ainda não consegue compreender. Há pessoas ouvindo esta mensagem que estão emocionalmente exaustas. Continuam sorrindo para todos, cumprindo tarefas, mantendo aparência de normalidade, mas por dentro sentem-se esgotadas. Se esse é o seu caso, saiba: Deus vê além das aparências. Ele conhece o desgaste acumulado em sua mente. Ele entende o peso escondido atrás de cada silêncio. Nesta manhã, o Senhor quer aliviar sua alma. Talvez o maior presente que você possa receber hoje não seja uma resposta imediata, mas a paz para continuar confiando enquanto a resposta não chega. Existe uma serenidade santa que ultrapassa explicações humanas. Essa paz não depende de notícias favoráveis. Ela nasce da certeza de que Deus permanece presente. Quando você sair de casa hoje, lembre-se: o Senhor vai adiante de você. Antes de sua chegada em qualquer lugar, Deus já estará lá. Antes de uma reunião importante, Ele já conhece cada palavra que será dita. Antes de uma ligação inesperada, Ele já sabe seu conteúdo. Antes de qualquer desafio surgir, o céu já preparou sustento para você. Não permita que a pressa da rotina sufoque sua comunhão com Deus. O mundo tenta nos empurrar para uma vida acelerada, onde mal existe tempo para respirar, refletir ou orar. Mas os corações mais fortes são aqueles que aprendem a pausar diante do Senhor. Uma oração sincera ao amanhecer pode mudar completamente a forma como enfrentamos o restante do dia. Se você sente que tem carregado fardos demais,
Este é o momento de soltar o peso. Não continue sustentando sozinho aquilo que Deus deseja carregar com você. Há descanso disponível, há consolo disponível, há direção disponível. O Pai Celestial não chamou você para viver dominado pela aflição, mas sustentado pela confiança. Talvez ainda existam perguntas sem resposta dentro de você. Talvez algumas dores permaneçam sem explicação. Mesmo assim, a presença de Deus continua sendo suficiente para atravessar qualquer vale. Nem sempre entenderemos os processos, mas sempre poderemos confiar no caráter daquele que nos conduz. Nesta manhã, permita que sua alma repouse na certeza de que Deus está trabalhando, inclusive no invisível. Enquanto você ora, Ele age. Enquanto você confia, Ele move circunstâncias. Enquanto você espera, Ele prepara caminhos. Há movimentos celestiais acontecendo além daquilo que seus olhos conseguem enxergar. E se neste instante seu coração estiver aflito, faça desta manhã um altar de entrega. Coloque diante do Senhor seus planos, medos, sonhos, lutas, responsabilidades e expectativas. Deixe que Ele conduza cada passo. O dia fica mais leve quando não tentamos controlar tudo. A presença de Deus transforma manhãs comuns em começos cheios de esperança. Quando Ele ocupa o centro, até os dias difíceis se tornam suportáveis. Quando Ele dirige nossos caminhos, até os desertos escondem fontes inesperadas. E quando descansamos nele, descobrimos que a verdadeira segurança não está em prever o amanhã, mas em saber quem governa o amanhã. Continue firme, porque esta manhã ainda reserva encontros, respostas e livramentos que você desconhece. O Deus que sustenta o universo também sustenta a sua vida. E enquanto você coloca este dia nas mãos dele, algo poderoso começa a acontecer dentro de você. A ansiedade perde força, o medo recua e a paz divina começa a preencher cada espaço da sua alma. E quando a paz de Deus começa a preencher a alma, algo muda também na forma como enxergamos as horas que estão diante de nós. O mesmo dia que antes parecia ameaçador, passa a ser visto como uma oportunidade de viver debaixo da graça divina. Aquilo que parecia pesado começa a perder intensidade, porque o coração que descansa no Senhor aprende a caminhar sem carregar sozinho o peso das próprias batalhas. Deus não prometeu ausência de lutas, mas garantiu presença constante em cada uma delas. Talvez, ao longo desta manhã, surjam situações que testem sua paciência, abalem sua confiança ou tentem roubar sua serenidade. Pode ser uma notícia inesperada, uma palavra que machuca, um atraso, uma frustração, uma porta que não se abre no tempo desejado. Nesses momentos, lembre-se, a sua estabilidade não depende do comportamento das circunstâncias, mas da firmeza daquele em quem você confiou ao amanhecer. Quem entrega o dia nas mãos de Deus não está livre de desafios, mas encontra força para atravessá-los sem desmoronar. Há uma beleza espiritual em aprender a depender do Senhor nas pequenas coisas. Muitas pessoas se lembram de orar apenas diante de grandes crises, mas Deus deseja participar também dos detalhes simples. Da conversa difícil que você terá, da decisão profissional, da direção no trânsito, da proteção na saída e no retorno para casa, da sabedoria para responder com equilíbrio, da calma para enfrentar pressões sem perder a paz. Quando convidamos o Senhor para habitar os detalhes, descobrimos que nada é pequeno demais para seu cuidado. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito: "Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Veja como essa promessa é profunda. A paz de Deus não depende da lógica humana.
ela excede entendimento. Mesmo sem compreender todos os caminhos, você pode continuar seguro, porque existe uma paz sobrenatural guardando sua mente. Quantas vezes tentamos antecipar problemas que talvez nunca aconteçam? Quantas noites são perdidas imaginando cenários negativos, ensaiando dores futuras, carregando temores criados pela ansiedade? Deus não deseja que você viva aprisionado no amanhã. O Senhor concede graça para o hoje. O pão diário vem para cada dia e a força necessária chega no tempo certo. Não desperdice a manhã de hoje, sofrendo por possibilidades que ainda nem existem. Há pessoas ouvindo esta oração que estão lutando contra batalhas invisíveis. Pensamentos confusos, medos silenciosos, desânimo persistente, sensação de solidão, peso emocional acumulado e talvez ninguém ao redor perceba o que acontece dentro de você. Ainda assim, o céu vê. Deus conhece guerras internas que nem sempre são percebidas externamente. Ele visita lugares dentro da alma onde nenhuma outra pessoa consegue entrar. Se em algum momento deste dia você sentir que está perdendo as forças, volte seu pensamento ao Senhor. Mesmo em silêncio, uma oração simples pode reacender esperança. Às vezes, basta um clamor breve. Senhor, sustenta-me agora. E essa oração, feita no secreto, move o coração do Pai. Não subestime o poder de invocar o nome de Deus em meio às tarefas rotineiras. Céus se movem quando um coração sincero clama. Talvez você esteja aguardando uma resposta específica, algo pelo qual tem orado há dias, semanas ou até anos. Pode ser uma cura, restauração familiar, libertação financeira, reconciliação, uma oportunidade de trabalho, direção ministerial, solução para uma causa difícil. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, o Senhor continua agindo em áreas invisíveis. Muitas vezes, enquanto você espera a resposta, Deus está preparando o cenário completo para que a bênção chegue no tempo exato. Existem atrasos que, na verdade, são proteção. Existem portas fechadas que escondem livramentos. Existem negativas divinas que preservam você de caminhos que trariam dor futura. Nem sempre compreenderemos imediatamente os nãos de Deus, mas mais tarde perceberemos que a sabedoria dele sempre esteve acima da nossa visão limitada. Ao longo desta jornada, você também encontrará pessoas. Algumas serão instrumentos de paz, outras poderão testar seu equilíbrio. Nem todos compreenderão seu coração. Nem todos agirão com justiça. Ainda assim, Deus continua chamando você a permanecer firme em mansidão e sabedoria. Não permita que atitudes alheias roubem a paz que o Senhor colocou dentro de você nesta manhã. A serenidade espiritual é uma proteção poderosa. Talvez o maior combate de hoje seja dentro da sua própria mente. Pensamentos negativos tentarão convencê-lo de que nada mudará, de que suas orações não são ouvidas, de que o problema é grande demais. Mas essas vozes não definem sua verdade. A verdade está na palavra de Deus, e a palavra declara que o Senhor continua sendo refúgio e fortaleza para aqueles que nele confiam. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23 nos lembra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que declaração poderosa para encerrar esta manhã com esperança. As misericórdias se renovam. Isso significa que, mesmo se ontem foi difícil, hoje existe nova graça disponível. Mesmo se você falhou, há recomeço. Mesmo se chorou durante a noite, esta manhã carrega renovo. Talvez você esteja se cobrando além do necessário, exigindo de si mesmo respostas imediatas, perfeição, força ininterrupta. Lembre-se, você é humano
limitado, vulnerável. E Deus conhece seus limites melhor do que ninguém. Ele não espera a perfeição absoluta, ele deseja dependência sincera. O Pai não ama você pelo desempenho impecável, mas pela relação construída em confiança. Ao colocar seu dia nas mãos de Deus, você não está apenas pedindo proteção, está declarando entrega. Está reconhecendo que sua vida pertence àquele que conhece o começo, o meio e o fim. E há liberdade profunda nessa rendição. Quando deixamos de controlar tudo, abrimos espaço para que Deus conduza melhor do que jamais conseguiríamos. Talvez hoje você receba boas notícias. Talvez não. Talvez alguns planos avancem, outros precisem ser adiados. Talvez surjam surpresas agradáveis ou desafios inesperados. Independentemente do que acontecer, permaneça firme nesta certeza. Deus estará com você em cada cenário. A presença dele não oscila conforme as circunstâncias mudam. E quando a noite chegar, ao olhar para trás, você perceberá quantas vezes foi sustentado sem notar. Quantos livramentos silenciosos aconteceram sem que seus olhos vissem. Quantas respostas vieram em formas discretas. Quantas portas erradas permaneceram fechadas para protegê-lo. Muitas bênçãos se manifestam sem alarde, escondidas na rotina comum, invisíveis à pressa humana. Que esta manhã marque um novo posicionamento dentro de você. Menos ansiedade, mais confiança, menos medo, mais fé. Menos tentativas de controle, mais descanso no Senhor. Há descanso real para quem entrega o caminho ao Pai. Há segurança verdadeira para quem escolhe confiar. E se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu entrego meu dia nas mãos de Deus. Quero também convidar você a deixar seu like, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar outras vidas que precisam de paz nesta manhã. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e caminhe conosco em mais momentos de oração, fé e esperança. Que o Senhor abençoe sua manhã, guarde seus passos e conduza cada minuto deste dia com graça, proteção e descanso. Amém.